Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo sobre mitologia grega e a relação que eles têm com os signos da astrologia. E hoje tem um vídeo polêmico, no mínimo polêmico, que a gente vai falar sobre o signo de Virgem. E quando a gente começa a estudar o signo de Virgem, a gente vê uma série de coisas aí que eu não concordo, mas quem sou eu, afinal de contas, né? Mas eu vou falar para vocês as duas versões, a versão que a gente encontra nos livros e a versão que eu acredito. Então vamos lá, vamos explorar o mito que a gente encontra tradicionalmente. Toda vez que a gente olha ali nos sites de astrologia, que a gente olha nos livros, a gente encontra que o signo de Virgem está relacionado com o mito do rapto de Perséfone. O que para mim é uma coisa bastante esquisita, mas vamos explorar isso. Seguinte, Perséfone se chamou Perséfone depois de um pedaço da história, né? Porque antes disso ela se chamava Core. A Core era uma adolescente virginal, toda bonita e arrumadinha, maravilhosa, aquela coisa toda dos deuses romanos lá. Ela é deuses gregos e romanos, né? Mesma coisa. Ela é filha de Deméter, que era a deusa da colheita. Olha só, isso aqui é importante, a deusa da colheita, ela que fazia as colheitas acontecerem com prosperidade. E de Zeus, né? Para variar, sempre Zeus está no meio do caminho ali. Então a união de Zeus com Deméter saiu Core. E o que acontece é que essa Core e a Deméter, filha e mãe, tinham uma relação muito profunda e muito unida. A mãe estava sempre protegendo a menina bonitinha, virginal e toda comportadinha ali, né, aquela coisa toda. Só que a Core era maravilhosa, era linda, né? Passava ali, todo mundo ficava, nossa, como pode, né? E estava ali naquele canto lá. Até que um dia o tio dela, o nosso querido Hades, estava dando um rolê lá na superfície quando olhou e viu Core no meio do caminho. E aí ele apaixonou pela mulher. E aí, depois que ele apaixonou, ele já se ligou em todas as histórias ali e soube que a Core era filha de Deméter, que é irmã dele. E ele aprendeu que a relação das duas era muito profunda, era muito intensa. E ele estava louco para ficar com a Core, ele queria pegar ela de qualquer jeito, né? E ele sabia que ele não queria causar muita encrenca, mas principalmente ele não queria ter um problema com Zeus ali, porque era a filha dele, afinal de contas, né? Então ele foi lá no triplex do Olimpo e chamou o Zeus e falou assim: Bro, seguinte, cara, eu tava dando uma olhada, tava passeando por ali, e de repente eu dei de cara com essa mulher aqui que, meu coração tá assim, eu tô, me ajuda aí, cara, dá um jeito nessa história. E aí Zeus falou assim, você tá falando sério? Ele falou, cara, tô completamente apaixonado, me ajuda. Ele falou, bom, tá bom, se você tá apaixonado de verdade, eu te ajudo a pegar ela, a conquistar ela. E aí foi que eles fizeram um combinadinho ali e que Zeus, a Core adorava flores, né? Então tava ali colhendo flores no bosque um dia, toda bonitona, né? Com as coisas no cabelo, assim, as túnicas brancas e tudo mais. E aí Zeus estava ali, só de olho, e falou pro Hades ir pro cantinho lá esperar ela chegar. E ele começou a espalhar narcisos pelo campo, assim. E ele foi levando, e a Core foi colhendo esses narcisos até chegar perto de um abismo. Quando chegou, quando ela foi pegar esse último narciso assim, o Hades abriu um buraco na terra, surgiu e bum, pegou ela e levou ela para baixo, pro Hades, pro submundo. Quando ele pegou ela, ela deu um baita de um grito, né? E que todo mundo ficou meio assustado. Só que na hora que Hades pegou ela, ela levou imediatamente pro submundo e aquela fenda se fechou e ninguém nunca mais ficou sabendo onde que estava a Core. E ouvindo o grito de Core, a Deméter, que não estava muito longe, saiu correndo em direção ao grito, né? E chegou lá perto do penhasco com as flores jogadas no chão e ficou chamando pela Core ali e nada dela aparecer. E aí ela começou a ficar desesperada, porque ela era enlouquecida pela filha. E diz a lenda que ela ficou 9 dias e 9 noites procurando pela Core sem parar, com archotes na mão, né? Um dos símbolos desse as tochinhas ali que ela ficou procurando. E assim, diga-se de passagem, em alguns textos a gente encontra que ela ficou 9 dias e 9 noites procurando pela Core, sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo, sem dormir, sem comer. Ela realmente sacrificou a vida inteira em função da procura pela filha. Que cá entre nós era o que a maioria das mães, praticamente todas as mães que eu conheço, faria por um filho desaparecido. Ficaria literalmente desse jeito, completamente
fora de si, né? E o que aconteceu foi que ela continuou procurando, e à medida que ela procurava, que iam passando esses dias, as colheitas do mundo iam murchando, né? Não tinha mais flores, não tinha mais sementes, aquela coisa toda. E aí, no final desse tempo, a Deméter desistiu e se jogou num canto lá, chorando, toda desesperada. E ela começou a procurar, a perguntar para as pessoas se alguém sabia do destino da Core. Ninguém sabia, ninguém tinha visto nada, até que ela foi falar com o nosso querido deus Apolo, que é o grande fofoqueiro de todas as histórias, não é? E o que aconteceu foi que Apolo sabia o que tinha acontecido, porque como ele estava no céu, na hora que Hades surgiu da fenda e pegou a Core, ele viu aquilo acontecendo. Então, quando a Deméter descobriu, ela foi lá no Monte Olimpo, bater na porta do irmão e falou: aconteceu esse negócio aqui, você tá louco, que né, o cara pegou, eu quero a minha filha de volta, ele fez um escândalo, quebrou tudo, entrou chutando a porta, foi aquela baixaria, né? E foi lá direto no Zeus. E aí Zeus virou e falou assim: olha, cara, sinto muito, o Hades está apaixonadaço, ele vai fazer ela feliz, você não precisa se preocupar com isso. Ela falou: eu não quero nem saber, vocês me traíram. Se você não trouxer de novo a minha filha, eu não vou fazer mais colheita nenhuma acontecer nesse mundo. E ela ficou puta desse jeito mesmo e falou: não vou fazer mais colheita acontecer. E foi o que ela fez, ela simplesmente juntou a trouxinha dela e saiu do Olimpo e deixou todo mundo literalmente passando fome. Todas as colheitas murcharam, não tinha mais nada para comer, não tinha mais flor, não tinha mais nada. Ela foi embora com o coração partido, foi chorar num canto lá, a saudade da filha, morrendo de raiva. E o que aconteceu foi que Zeus começou a olhar aquela coisa e viu que a humanidade começava a sofrer e passar fome. E ele falou: eu acho que não vai rolar desse jeito, né? Eu vou precisar dar um jeito nessa história. Aí, né, foi lá embaixo, bateu lá no Hades, chamou lá o irmão dele e falou: velho, seguinte, não vai dar não, a gente vai ter que voltar atrás porque a galera tá morrendo lá, meu. Você pode estar felizão aqui, mas a galera tá morrendo de fome lá em cima. Se a gente não devolver a Core, não vai sobrar mundo nenhum para fazer oração pra gente. E aí o Hades, muito do malandro, ele tava olhando aquela história lá e viu que não tinha jeito, né? Porque Zeus estava começando a ser incisivo com ele. Ele falou que ele viu que ia ter que devolver a Core. Só que ele é meio espertão, né? Ele, antes da Core ir embora, ele pegou uma semente de romã e deu para a Core comer. E diz a lenda que se você se alimenta de um fruto ou de qualquer comida que vem lá do submundo, a sua alma fica presa lá e você nunca mais consegue abandonar. E foi isso que ele fez. A Core comeu e na hora que ela comeu a semente de romã, ela estava pro todo infinito presa naquele lugar lá. Só que o que ele fez foi fazer um acordo. Vamos fazer o seguinte? Ela pode voltar, ela vai lá ficar com a mãe dela. E quando ela... Só que o seguinte, ela não vai ficar o tempo todo. Ela pode ficar 9 meses com a mãe dela e ela volta e fica 3 meses comigo. Olha que bonzinho que ele foi, só 3 meses, hein? Deixou o tempão com a mãe lá para ver se satisfaz. Nenhuma das partes ficou contente com isso, mas um acordo que dava para ser aceitável ali na história. Foi aí que a Core voltou para o mundo e ela já voltou como Perséfone, eu já vou falar isso aqui. Ela volta como Perséfone e a mãe viu e ficou toda feliz. Elas foram morar lá no triplex de novo e as colheitas do mundo voltaram ao normal. Só que tem outro pedaço da história que é importante falar. Quando o Hades vai lá e pega a Perséfone e leva ela para o submundo, para o reino do submundo, ele chega lá embaixo e fala o seguinte: olha, eu sou louco por você, estou apaixonado por você e eu trouxe você para cá para ser a minha mulher. Você vai ser dona desse negócio todo aqui. Só que eu não vou me forçar sobre você. Se você quiser, você me fala, eu tô aqui e a gente dá aquela namoradinha. Mas se você não quiser, eu não vou te empurrar, não vou te forçar sobre nada. Fica aí à vontade para descobrir o que é seu. E ela estava com muito medo, né? Porque ela saiu de um mundo onde era tudo iluminado e tudo com flores e pássaros e aquela coisa angelical, tudo, para descer lá embaixo na terra, lá dentro dos confins do mundo, onde as almas penadas viviam e aquela coisa toda. E ela estava completamente amedrontada. Só que ela foi descobrindo que ela foi para lá para ser esposa do dono. O que faria dela? A dona da boca.
certo? Então, nesse momento, ela deixa de ser Cor para ser Perséfone. Engraçado que em algumas traduções, em alguns textos, a gente encontra a tradução de Perséfone como a destruidora. Oh, medo, né? E a Perséfone estava lá embaixo, e à medida que ela foi se transformando em Perséfone, é porque ela foi descobrindo que ela era a dona do submundo, do lugar mais poderoso dessa vida, de maior riqueza, porque, acho que eu não falei isso para vocês ainda, mas o submundo, onde a gente tem medo, o inferno, o lugar escuro, que é representado por o que existe dentro da terra, debaixo da terra, é o lugar onde existem as maiores riquezas, né? As pedras preciosas, as fontes cristalinas de água mineral, todas as raízes entram na terra para poder pegar o seu alimento. Então lá embaixo é o lugar mais rico de tudo que se pode imaginar. E à medida que ela foi vivendo ali, ela foi percebendo que era isso. E ela foi se tornando a senhora do submundo. Ela deixou de ser a virgenzinha ingênua para se tornar a senhora poderosa do submundo, que quem manda nesse negócio aqui sou eu. Né? Então ela foi assimilando isso e se tornou nisso. Se tornou nessa mulher poderosa. E quando ela voltou para a superfície, ela voltou transformada, como uma mulher poderosa e não como uma adolescente virgem e ingênua. E ainda tem muitos desdobramentos dessa história, principalmente da relação com a Perséfone, com Hades e com o mundo ali, com o submundo. Mas eu não vou continuar muito com isso, senão vai demorar muito tempo. O que a gente tem que entender? O signo de Virgem está ligado com a terra, com a produção, com o trabalho, com o labor, né? Tá ligado com a timidez, com a ingenuidade, tá ligado com tudo isso aqui. Só que acontece, o rapto de Perséfone simboliza ele saindo do mundo seguro, entrando no submundo perigoso e voltando transformado. Na minha modesta opinião, isso não tem muito a ver com virgem, isso está mais relacionado com os processos de transformação que a gente passa em casa 8, em Escorpião e no planeta Plutão. Mas eu não vou entrar muito em detalhes com isso, mas eu só quero dar essa distinção. Não acho que isso seja muito compatível com Virgem, e eu vou explicar qual que é a minha versão do que é compatível com Virgem. Então, para dar continuidade, a gente vai precisar extrapolar um pouquinho as coisas. A gente vai sair de mitologia e astrologia para falar um pouco de astronomia. Olha só como é o negócio. Até 1781, a humanidade só conhecia até Saturno. O nosso limite do universo era Saturno, certo? Em 1781 descobriram Urano, e aí a gente começou a expandir a nossa consciência, o que a gente sabia sobre o nosso sistema solar. E o que acontece é que até aquele momento a gente tinha 12 constelações e 7 planetas, contando com Sol e Lua. O que fazia com que a gente tinha que colocar os planetas que a gente tinha naquele momento como regente de 2 signos. Então, a Lua é regente de Câncer, o Sol é regente de Leão. Os outros signos dividem todos os outros planetas. Então, por exemplo, o signo de Touro é regido por Vênus, o signo de Libra é regido por Vênus, o signo de Áries é regido por Marte e o signo de Escorpião é regido por Marte. Então, todos os signos dividiam a regência de um planeta. Depois que descobriram Urano, Netuno e Plutão, é que a gente conseguiu espalhar isso. Só que acontece, depois que a gente espalhou, ainda assim ficou um buraquinho, que é com relação ao planeta Mercúrio. Mercúrio é regente de Gêmeos, mas Mercúrio também é regente de Virgem. O que é uma outra coisa que eu não concordo muito. E aqui eu estou sendo muito polêmico e criando teorias da conspiração, tá? O que acontece é que Mercúrio é o planeta da comunicação, da leitura, do estudo, da fala, do movimento. Está muito, muito, muito ligado com o signo de Gêmeos, que é o signo da comunicação, o signo da fala. Quem não conhece uma pessoa de Gêmeos que fala pra caramba, né? Todo mundo de Gêmeos fala muito. O que acontece é que o signo de Virgem tem como características timidez, autocrítica, um certo isolamento, não é muito chegado na fala e na conversa para tudo, é um signo bem mais reservado. Tem um lado intelectual, tem um lado de estudo? Tem. Mas o Mercúrio e os Gêmeos eles estão muito mais ligados com a capacidade mental do que com a capacidade física.
com habilidade manual, que é coisa que o signo de Virgem tem de dar e sobrar, certo? E o que acontece, né? Existe uma proporção, isso é uma teoria física, tá? Isso é científico. Existe uma proporção de distância progressiva entre os planetas do nosso sistema. Então, tem uma distância de Mercúrio para Vênus é uma. A distância de Vênus para a Terra é praticamente o dobro da distância anterior. E essa distância ela vai aumentando proporcionalmente a cada planeta. Só que tem um negócio. Entre Marte e Júpiter tem um salto gigantesco, muito grande, que sai dessa proporção. Só que o que acontece, né? No meio do caminho, onde essa proporção é praticamente exata, tem um cinturão de asteroides. E esse cinturão de asteroides, ninguém sabe a origem. Uma das teorias astronômicas é que aquilo era um planeta, aquilo era um planeta que foi destruído. Aquilo foi um planeta que foi destruído ou que ele não conseguiu se condensar no início da formação do nosso sistema solar por causa da gravidade que Júpiter exercia sobre aquele ponto ali. Então, quando o nosso sistema começou a se formar, tudo girava com muita intensidade ali ao redor da estrela que estava nascendo, e à medida que aquilo ia gerando com muita intensidade, a matéria ia se colidindo e ia formando os planetas. Naquele lado, lá naquele ponto lá, a coisa não conseguiu se consolidar, ou ele se desfez por causa da gravidade gigantesca que Júpiter exerce sobre os corpos celestes que a gente tem no nosso sistema solar. Dito isso, ok? Beleza? E aí é que tá. Uma das teorias de conspiração que existem e que eu tendo a acreditar é que ali naquele lugar de cinturão de asteroides havia um planeta mesmo. E aquele planeta foi destruído. Só que aquele planeta deveria ou poderia se chamar Vulcano. Vulcano é um nome romano para o deus Hefesto. O Hefesto, olha só como isso é importante, o Hefesto, ele é o deus ferreiro, ele é o que constrói as armas mais poderosas, ele é o que é capaz de pegar qualquer tipo de matéria e transformar em alguma coisa primorosa, ou seja, ele tem toda a habilidade manual e intelectual para transformar a matéria, olhar o que tem ali e saber o que aquilo pode se tornar e fazer com que isso se torne, ou seja, ele é rei, ele é dono e ele é o Deus dos processos, das transformações, do exame e do manuseio de todos os elementos materiais para serem transformados em algo primoroso, que é a característica de Virgem, certo? Uma outra coisa também que é bastante curiosa é que o signo de Virgem ele também está ligado com a timidez. E o Hefesto era filho de Zeus e Hera. Lembra, Hera é a esposa de Zeus. E um dia os dois tiveram um desentendimento ali no Monte Olimpo e o Hefesto quis intervir nessa briga para para ninguém sair machucado. E o Zeus deu um catiripapo no Hefesto que ele rolou o Monte Olimpo abaixo, o que fez com que ele ficasse coxo, ele ficou manco. Não que ele perdeu a perna, mas ele ficou manco. Né? Então, o Hefesto, que também não era muito bonito, né? Aliás, ele era o único deus grego que era horroroso, ele tinha essa autocrítica, ele preferia ficar isolado, ele não era muito da socialização, ele não era muito de ficar no meio do burburinho, não. Ele tinha vergonha da imagem, ele era muito autocrítico, ele preferia ficar fechado, ele preferia ficar só com ele, cuidando dos processos dele, de produzir as coisas dele, mas sem ficar se expondo muito. Ou seja, era um cara meio tímido, que também tá super a ver com o signo de Virgem, né? Então, o meu ponto é o seguinte: Mercúrio é regente de Virgem, beleza, funciona? Funciona. Eu acho que seria incrível se a gente tivesse um outro planeta como regente de Virgem, porque aí funcionaria muito melhor. Mas funciona bem do jeito que está. O mito não se encaixa no meu ponto de vista, porque o mito do rapto de Perséfone fala sobre transformação do ego, né? Você entrar num lado escuro e sair transformado do outro lado, que não é muita praia de Virgem.
Virgem é mais controle sobre o mundo material, é sobre transformação. Não é sobre plantar e crescer árvore, é sobre transformar o que existe no nosso mundo mais físico, mais prático, que está bastante relacionado com a figura do Hefesto. Então, o meu ponto é, nenhuma verdade é absoluta. Às vezes a gente vai se deparar com histórias que fazem total sentido, mas a gente não sabe se ela é verdade, porque talvez a gente não encontre provas físicas, mas pode ser que aquilo esteja ali por algum motivo. Inclusive, uma das coisas muito curiosas, naquele cinturão de asteroides, tem um asteroide batizado de Ígia. E a Ígia era uma deusa pequenininha da mitologia grega, que era a deusa da higiene, da limpeza. Olha só que coisa, né? O signo de Virgem está profundamente ligado com o asseio pessoal. Então, mais uma coisa, mais um negócio que me faz pensar que lá aquele cinturão de asteroides está muito, muito ligado com a possibilidade de ter um regente inexistente do signo de Virgem. Então, isso é uma teoria, tá? Isso é uma teoria, só para a gente brincar de pensar em coisas diferentes aqui. A gente continua levando Mercúrio como sendo o regente do signo de Virgem, mas a mitologia de Perséfone eu ainda fico meio em cima do muro ali. Então é isso. O próximo vídeo a gente vai falar sobre o signo de Libra, a escolha de pares, o negócio que deu início à Guerra de Troia, que eu falei para vocês ali no mito de Aquiles. Tá certo? Então, beijo, até o próximo.